Amém? Boa noite. Boa noite. Amém. Vamos lá, gente. Último sábado do ano. Amém? Último sábado do ano. Você está feliz? Amém. Se você não está tão convicto que você está de fato feliz essa noite, tenho certeza que ao final dessa palavra o Espírito Santo vai mudar a sua sorte e você vai sair daqui muito feliz. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Estamos numa semana profética, hoje é o 4º dia. Estamos aqui em busca de uma direção, uma orientação do Espírito Santo, declarando que grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida, ainda neste ano e muito mais no próximo ano, em nome de Jesus. Eu creio. Você toma posse? Então tome posse em nome de Jesus. Vamos acender a 4ª lâmpada aqui. O óleo já está aqui, né? É o óleo. Então não vamos botar fogo aqui. A 4ª lâmpada aqui. Amém? Amém. Nós estamos proclamando e falando nesses dias sobre grandes coisas que o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Isso está lá em Salmo 126. E no final desse salmo, no versículo 5 e 6, diz assim que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E eu te convido nessa noite a receber algo do Espírito Santo e aprendermos sobre a história de um homem na Bíblia, que ele saiu ao encontro de Jesus, acredito eu que nessa situação, andando e chorando, atrás daquele que era a sua única esperança. Jesus é a nossa única esperança. Quando tudo diz que não, como temos falado aqui nesses dias, quando a economia diz que não, a enfermidade diz que não, as afrontas, as objeções que se levantam, as dificuldades, os problemas, quando tudo isso diz que não, a nossa única esperança é Jesus. Dele temos o sim para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, para a tua saúde. Ele vai mudar a nossa sorte, Ele já mudou a nossa sorte, nós tomamos posse disso em nome de Jesus, porque o que a palavra está escrita é promessa para as nossas vidas, e o Senhor declarou na palavra dEle, tem uma certeza que ela vai se cumprir na sua vida. E o que esse salmo diz é que se com lágrimas nós estamos semeando, certamente, com júbilo, com alegria, com felicidade nós vamos colher. E eu te convido, como o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito dessa mensagem, dessa passagem, eu te convido a entregar o seu coração por completo e colocar toda a sua expectativa naquilo que Jesus vai fazer na sua vida nesse momento. Como nós aprendemos com o pastor Mateus, não é para amanhã, é para agora. A mudança que eu e você, a mudança que nós precisamos, a resposta que nós precisamos, a alegria que nós precisamos, saúde que nós precisamos, não é para amanhã, é para hoje. E hoje nós nos encontramos neste lugar aqui, dizendo: Senhor, eu estou aqui, e a tua presença também se faz real, e se ela é real, eu não quero voltar para minha casa da maneira como eu cheguei aqui. Portanto, eu tomo posse daquilo que o céu está liberando sobre a minha vida nesse momento. Abra a palavra lá em Marcos 5, 21. Aleluia. Eu vou usar a versão NA. Eu estou muito NA ultimamente, né? Está acontecendo alguma coisa estranha. Em algum momento eu vou usar King James, mas bem pouco. Mas vamos lá, NA é Nova Almeida Atualizada. Amém, aleluia. Vamos juntos? Então diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele, Jesus, estava junto do mar. Aqui
o texto vai dizer quando Jesus ele estava retornando de Gadara e chegando em Cafarnaum. E essa travessia ele faz passando pelo Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago, mas daqueles tempos antigos eles chamavam aquele lago de mar. E esse mar ele tem um comprimento aí de 21 quilômetros por 14 quilômetros de largura. Para nós termos uma noção, tem uma imagem de um mapa, vou pedir para a Lu colocar, por favor. Para termos uma dimensão de onde fica essas regiões de Gadara, de Cafarnaum. Amém? Foi. Então, ó, aqui na seta, aqui embaixo, de azul, é Gadara. É onde Jesus estava. Jesus, o pastor Petros falou aqui semana passada sobre a tempestade, quando ele vai ali para essa região, e ali liberta um homem que estava possesso. E foi justamente nesse Mar da Galileia, quando Jesus estava vindo para esse local, onde aconteceu as tempestades ali, junto com seus discípulos. Então Jesus, ele atravessa o Mar da Galileia, vem para Gadara, faz uma obra aqui maravilhosa, e aí ele está retornando então para Cafarnaum. É onde nós lemos aqui em Marcos, 21, que tendo Jesus voltado de barco para outro lado, então ele estava voltando para Cafarnaum. E ali, quando Jesus chega ali em Cafarnaum, ali no porto de Cafarnaum, uma multidão estava com ele junto do mar. Uma foto desse local, vamos dar uma olhada na foto de Cafarnaum. Ali na seta vermelha, muito provavelmente onde Jesus chegou ali no porto, essa é uma vista de Cafarnaum. Ali Jesus chegou naquele lugar, como o Marcos está relatando aqui. E ali ele vai realizar, ali ele já tinha realizado neste local, a verdade, ao torno do Mar da Galileia, Jesus fez muitas obras maravilhosas. Mas esse texto, ele se passa então nessa região, em Cafarnaum, quando Jesus chega ali junto ao mar, e uma multidão está ali na seta vermelha, e ele vai começar agora uma caminhada, para muito provavelmente, como alguns comentaristas dizem, aqui onde está essa seta, era me ajuda? O local onde se reuniam, a sinagoga, aqui então onde está essa seta azul é a sinagoga, e sobre a história de um homem que nós vamos falar hoje, muito provavelmente ele morava aqui, próximo a essa sinagoga, atrás dessa sinagoga, e nós vamos ver a respeito disso, sobre a vida de Jairo. Então, obrigado Lu, então Jesus ele estava lá em Gadara, e ele estava retornando para Cafarnaum, amém? Então ele atravessou todo ali o Mar da Galileia. Jesus retornando para Cafarnaum, depois assim de uma jornada muito exaustiva, ele enfrentou ali, como eu disse, a fúria do mar, ele ali resgatou um homem endemoniado em Gadara, e ao desembarcar, Lucas vai mencionar que uma multidão ansiosa estava ali aguardando o retorno de Jesus. E junto a essa multidão que estava ali aguardando o retorno de Jesus, havia ali um homem chamado Jairo. Jairo estava ali junto a essa multidão, aguardando então com muita ansiedade, com muita expectativa esse retorno de Jesus, amém? Jairo estava ali naquele lugar. Então o verso 22 vai relatar a respeito disso. Marcos 5:22 vai dizer que então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Jairo, um chefe da sinagoga. Jairo vai até onde Jesus estava. Jairo vai até onde Jesus estava, porque Jairo precisava de uma cura para sua filha.
E o Espírito Santo já começa a ministrar o nosso coração. Nós precisamos ansiosamente procurar por Jesus, ir ao encontro de Jesus, porque Ele é a esperança para os desesperançados. Ele é a resposta para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Quando Jesus chega ali naquele porto, uma multidão estava aguardando o retorno dele, vindo de Gadara. Uma viagem exaustiva. Tinha enfrentado uma fúria do mar, tinha feito uma obra maravilhosa, mas Jesus nunca está ocupado demais para atender o nosso chamado. Ele está sempre disposto. Ele está sempre disposto. E Jairo estava ali. Eu acredito que Jairo, ele sai da sua casa, porque sua filha estava à beira da morte. Ele já sabia da fama de Jesus. Ele conhecia quem era Jesus. Não havia ainda tido um relacionamento, uma proximidade como ele ia viver nesse momento. Mas ele sabia quem era Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus. Ele vai até aquele porto aguardando a esperança, aguardando uma resposta que ele tanto precisava. Eu imagino ali Jairo olhando para o mar da Galileia e fala: até agora nada. Ele olha no horizonte e não vê nenhum sinal de um barco, não vê uma movimentação dos seus discípulos, mas ele está ali. Eu acredito que ele ficava naquele lugar com uma expectativa: eu não saio daqui até que ele apareça. Eu vou aguardar aqui. Até que ele visualiza então retornando um barco. Jesus está voltando, a esperança está voltando, a resposta que ele precisa está chegando. Ele vai para aquele lugar com essa expectativa, com essa ansiedade. Eu estou aqui e hoje ele vai me atender. Tanto é que a atitude dele foi diferente do que as outras pessoas que estavam ali, e era uma multidão, diz a palavra. Eu creio que Jesus naquele ambiente, sim, ele fez muitos outros milagres, certamente fez, mas aquele dia alguém fez algo diferente. Aquele dia alguém estava com uma expectativa acima do esperado, com uma ansiedade acima do esperado. Alguém aquele dia estava com fome e sede, porque sabia que dele era a resposta. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. A resposta está voltando, a esperança está voltando. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. É o Deus do impossível. Assim como Jairo aquele dia, ele avista no horizonte o barco trazendo Jesus, a esperança, a resposta que ele tanto precisava. Hoje o Senhor está te dizendo: a sua resposta está chegando, a esperança está retornando. Creia, creia, porque eu estou chegando no porto. E quando Jesus ele entra na nossa história, tudo é mudado. Creia. E sabe, querido, não foi fácil para esse homem que era um dos chefes da sinagoga tomar essa atitude de chegar diante de Jesus e já se prostrar diante dele, se colocar aos pés dele. Porque Jairo, ele era o chefe e ele tinha grande responsabilidade ali na organização religiosa. E já ali os fariseus, eles estavam já procurando algo para acusar Jesus. Ali a sinagoga era um local onde eles se reuniam para falar das leis,
para estudar sobre os profetas, para ler salmos. E Jesus foi alguém que chegou e ele mudou sua história, porque ele era radical. Ele veio e era contra tudo aquilo que eles estavam esperando. E aí Jairo, vivenciando isso, porque ele ali ajudava na organização, então, dos cultos que aconteciam ali na sinagoga. Ele era alguém respeitado, ele era alguém provavelmente muito admirado, ele era alguém de posição, ele tinha um status. E ele ouvia muito dali dos rabinos falar mal a respeito de Jesus, mas naquele dia ele falou: eu não quero saber o que fala a respeito dele, eu quero de fato me encontrar com este homem. Eu quero me encontrar com ele, não importa aquilo que eles estão falando, eu quero ir até o encontro de Jesus, porque eu já tentei todas as coisas na minha casa, vários médicos já tiveram aqui, para tentar trazer a minha vida, ou melhorar, ou trazer a saúde à minha filha, mas nada aconteceu. Eu preciso de Jesus, eu preciso deste homem. E ele chega ali, já se lançando, se prostrando, diante de Jesus. Jairo, que no hebraico, o nome é Jair, significa Deus ilumina, aquele que brilha. O nome dele significa isso, Jair, Deus ilumina. Um nome que ele carregava, que Deus era luz, mas ele estava vivendo numa escuridão. A filha estava prestes a morrer. Eu preciso ir atrás deste Deus que é a luz que eu preciso. Esse nome que eu carrego, eu preciso ter um encontro verdadeiro com esse Jesus. Por que, amado, que era tão difícil para Jairo, para que você entenda, ir ali buscar Jesus? Porque naquela época, como eu disse, os rabinos já estavam procurando algo para acusar Jesus. O sistema religioso tradicional, ele estava colocando como oposição diante de Jesus. Mas Jairo estava desesperado por uma resposta. Talvez essa seja a nossa situação hoje, desesperado por uma resposta. Marcos não fala, mas Lucas vai dizer logo nos primeiros versículos, quando ele também está relatando sobre essa passagem, que aquela menina tinha 12 anos. A filha dele tinha 12 anos. Marcos vai falar no final dessa história. Lucas já traz isso no início. Então a sua filha, e Lucas ainda traz uma informação importante para nós: a sua única filha, de 12 anos, estava gravemente doente à beira da morte. Por isso Jairo estava ali desesperado por uma resposta, para que Jesus pudesse atender ao seu anseio, a sua necessidade. O amor de pai, a necessidade urgente de ajuda o levaram a superar todas as barreiras e buscar Jesus como alguém que tinha o poder para curar a sua filha. Então ele chega diante do Jesus e ele se prostra. Ele se lança aos pés de Jesus, reconhecendo que ele tinha todo o poder. No versículo 23, vai dizer, ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Esse era o pedido de Jairo. Jairo foi intencional com Jesus. O Senhor está nos dizendo aqui através do Espírito Santo: seja intencional, seja intencional, seja intencional. Não vamos mais fantasiar. Jesus sabe exatamente do que você precisa. Seja intencional. Jairo chegou ali diante do Senhor Jesus, se prostrou diante dele e falou: a minha filha está morrendo, venha impor as suas mãos sobre ela para que ela seja salva. O impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Nós precisamos da intervenção de Jesus.
Jesus estava ali pronto para mais um milagre. A palavra diz que ele buscou com insistência. Ele não apenas buscou Jesus, mas ele insistiu: venha comigo. Venha comigo. No meio de uma multidão, ele atraiu a atenção de Jesus. No meio de uma multidão, Jairo atraiu a atenção de Jesus. Ele insistiu com Jesus. Jairo, com toda a influência que ele tinha, deve ter ido atrás dos melhores médicos, com o recurso que ele tinha. Ele deve ter buscado as respostas em vários lugares, mas nada foi capaz de tirar a filha dele daquela situação. Então ele estava diante da esperança viva de Jesus, aquele que tem todo o poder, aquele que o controle está sobre as suas mãos, aquele que tem um governo das nossas vidas. Ele estava diante daquele que podia operar aquilo que para o homem era impossível. Ele estava ali. Ele foi de forma intencional através de Jesus, um homem com status, com recursos, um homem que talvez já tivesse tentado de tudo. Será que eu e você, nós estamos tentando resolver as nossas crises sozinhos? O Senhor está dizendo: o seu dia vai ser diferente, o seu ano vai ser diferente, mas eu estou aqui. Seja intencional, filho. Eu não estou cansado da tempestade, eu estou disposto para você. Eu estou pronto para mais um milagre. Seja intencional. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Uma menina de 12 anos. E sabe, querido, o número 12 na Bíblia, ele traz consigo alguns significados. É engraçado que nessa passagem nós vamos falar de uma menina de 12 anos, que estava ali à beira da morte, de uma mulher com fluxo de sangue, que sofria 12 anos. Sabe, e quando olhamos para o número 12 na Bíblia, ele aponta para plenitude, governo, autoridade e ordem divina. Nós vamos ver isso nos 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, nos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Em Apocalipse, a Nova Jerusalém é descrita com 12 portas, cada uma guardada por um anjo, representando também as 12 tribos. 12 meses, o ciclo anual que marca tempo e estações. Jairo foi atrás de alguém para curar a sua filha de 12 anos. Hoje nós viemos aqui neste lugar buscar Jesus, para entregarmos para Ele a resposta que nós precisamos para os próximos 12 meses que nós vamos viver. 12 é governo, 12 é plenitude, é ordem. O Senhor quer estabelecer o controle dEle na nossa vida. Nós estamos aqui declarando: a esperança chegou e o meu ano será diferente em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Tome posse disso, receba isso, receba a resposta que você precisa para cada um dos meses que virá. Talvez nós começamos o ano com muitos planos, metas, sonhos, e ao longo do caminho o governo se perdeu. Os planos não se concretizaram, as metas ficaram para trás, tragédias roubaram a nossa esperança, situações tiraram o controle de nossas mãos. Assim como Jairo, ele estava ali diante de Jesus, ele olhava então para sua filha com desespero, com impotência. Nós muitas das vezes olhamos para o nosso ano e pensamos: está acabando, não tem mais jeito, mas Jesus está vindo. Jesus está vindo. Quando chega aquele momento, no versículo 24, a palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus atendeu o pedido de um pai aflito, desesperado por uma resposta. Jesus, ele não rejeita o clamor de Jairo, e Jesus não rejeita o meu clamor e o seu clamor. Jesus, ele responde a essa atitude de Jairo, como nós aprendemos aqui
Jesus, Ele reage às nossas ações. O céu reage às nossas ações. Jairo fez algo diferente, portanto ele alcançou algo diferente. No meio de uma multidão, Jesus decidiu: eu então vou para a tua casa, eu vou lá ver o que está acontecendo, eu vou mudar a sua história, eu vou curar a sua filha. Porque ele reagiu a alguém que tomou uma atitude diferente. Versículo 24 diz: Jesus foi com ele. A boa notícia é que o Senhor Jesus, Ele vai estar ao nosso lado a cada momento, seja em momentos bons ou momentos ruins, Ele estará presente, porque Ele vai atender um clamor que nós vamos ser intencionais a Ele, o nosso clamor. A esperança caminha ao nosso lado. Diga para o seu irmão: a esperança caminha ao seu lado. Fale com convicção: a esperança caminha ao seu lado. Oh, Jesus. A presença de Jesus ao nosso lado, querido, muda tudo. Caminhar com Ele é ter esperança, mesmo quando o caminho parece incerto. Caminhar com Ele é saber que a solução está presente mesmo antes do milagre acontecer. Caminhar com Ele é confiar que mesmo que as circunstâncias atrasem, o plano dEle nunca falha. Como diz a canção: o teu amor não falha. Ele não se atrasa, Ele não se esquece, Ele não desiste de você. Ele faz o que for necessário para atender o clamor de alguém que insiste e é intencional com Ele, alguém que é verdadeiro, alguém que se lança aos pés dEle. A esperança que é Jesus, Ele é fiel e perseverante, Ele não nos abandona. E aí no versículo 25, Jesus está então caminhando ao lado de Lázaro, indo lá para a casa dele. Nós vimos na imagem, a distância não é longe, mas de repente aparece ali uma mulher, no meio do caminho. Versículo 25, estava ali então uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. E aí você sabe a história, nós vamos falar dela hoje. Mas Jesus para atender essa mulher, porque ela faz algo extraordinário. Um caminho curto, mas com duas pessoas que foram totalmente intencionais com Jesus. Um esperou Jesus no porto, ali quando ele viu a esperança voltando, já clamou, estava arrastando Jesus para dentro da sua casa, para que Jesus pudesse curar sua filha. A outra encontrou Jesus no meio do caminho, também enfrentando diversas situações, e até mesmo bloqueios, porque ela estava ali, sofrendo uma hemorragia e não poderia estar naquele ambiente, mas ela não quis saber que se Jesus está passando, eu vou lá, vou tocar no manto e serei curada. Você sabe a história, e ela fez que da vida de Jesus saísse a cura que ela precisava. Não foi alguém que Jesus olhou na multidão e falou: ei, eu vou fazer algo diferente na sua vida. Não, ela atraiu aquilo que ela precisava, porque ela, cada passo que ela dava, ela dizia: se eu apenas tocar, se eu chegar próximo e tocar, eu serei curada. Alguém que foi extremamente intencional também com Jesus, arrancou de Jesus ali virtude, poder, cura, resposta. 12 anos sofrendo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Muda nossa Sou sorte. Milagre, estou Muda nossa aqui. sorte essa noite, Jesus. Oh! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. A esperança viva está aqui. E Ele vai mudar a nossa sorte. Então naquele caminho surge essa mulher. E Jairo está ali ao lado. Eu fico imaginando o Jairo naquele momento, vendo esse acontecimento. Cheio de ansiedade, porque Lucas falou que eles estavam ali ansiosos e Jairo estava desesperado. A filha dele estava morrendo. A filha dele estava morrendo, era algo urgente. Ele precisava que Jesus chegasse na casa dele logo. E Jesus para atender aquela mulher. Eu fico imaginando ele falando: minha filha não tem tempo, Jesus. Vamos logo, Jesus. Vamos, Jesus, eu preciso que o Senhor chegue na minha casa. Quantas vezes estamos aguardando o nosso milagre? Vemos muitas coisas acontecendo ao nosso redor, mas e nos perguntamos: quando chegará a minha vez? Talvez naquele momento ele falou: não é possível, essa mulher, ela é mais importante para Jesus do que eu sou para Ele. Talvez esse seja o seu pensamento: eu não sou importante para Jesus. Jesus não se importa com a minha causa. Eu estou extremamente desesperado para a cura para minha filha, mas Jesus está aqui atendendo essa mulher, que nem o nome dela nós sabemos. Mas Jesus não se esquece de você. Ele está ao teu lado. Se lembre que Ele está caminhando ao teu lado, indo para a casa de Jairo. Oh, Jesus. Talvez você se pergunte: Jesus está demorando demais. Talvez você fique se comparando com o milagre dos outros. Saiba que Jesus tem um plano único para a sua vida. Não se compare. Você é extremamente importante para Ele. A bênção dos outros não anula a sua bênção. A nossa hora vai chegar. No versículo 35, diz a palavra do Senhor: enquanto Jesus, versículo 35, enquanto Jesus ainda falava, então nós pulamos aqui agora a história da mulher do fluxo de sangue. Jesus abençoa aquela mulher e fala para ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E ali, enquanto Jesus estava falando com ele, é esse versículo 35, enquanto Jesus ainda falava com quem? Com a mulher. Chegaram então alguns da casa do chefe da sinagoga, chegaram alguns da casa de Jairo, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Jesus tinha acabado de operar um milagre na vida de uma mulher. E quando Jesus estava liberando aquela mulher, a má notícia chega naquele lugar. A má notícia não esperou nem Jairo chegar em casa. No meio do caminho pegou ele. Chegaram alguns homens, então disseram: a sua filha morreu, não precisa mais incomodar Jesus. Então essa história, ela vai do difícil ao impossível. A notícia chega então para Jairo como uma tempestade. Aquilo que parecia ser uma corrida contra o tempo, agora é uma sentença final: a sua filha morreu. Para Jairo, a última fagulha de esperança parecia se apagar. Jairo estava ali com expectativa, afinal de contas Jesus estava atendendo o clamor dele, indo até a casa dele. Jesus para no meio do caminho,
cura aquela mulher, e nesse momento, quando ele vai liberar aquela mulher, chega a má notícia: não adianta mais, pare de incomodar Jesus, porque a sua filha morreu. Quantas vezes nós ouvimos algo semelhante: não adianta mais, o sonho acabou, não há mais nada a fazer. A mente de Jairo, certamente nesse momento, eu creio que ela foi inundada por pensamentos de culpa e dúvida. Eu demorei demais para ir atrás de Jesus, por que não chegamos antes? Essa mulher atrapalhou tudo. Eu creio que isso possa ter passado na mente de Lázaro, de Jairo, obrigado. É que Lázaro também foi ressuscitado por ele. Fala sério, falou de ressurreição, nós vamos lembrar primeiro de quem? Obrigado. E ali Jesus, do lado de Jairo, eu acho incrível que o versículo 36, eu acho maravilhoso quando assim, há um romper do silêncio, quando Jesus abre a boca, quando Ele libera uma palavra. Assim que a má notícia chegou, no versículo 36, vai dizer assim: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, diga isso. Hoje o meu milagre vai com convicção, chegar. com fé, porque a esperança eu está ao seu vou crer, lado. não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Aleluia, Jesus. Nessa hora. Na versão King James atualizada ela chegou. O versículo 36 vai dizer assim: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para ele diz: não temas, tão somente continue crendo. Jesus, ele não levou em conta aquelas palavras, ele não deu atenção para aquelas notícias. Jesus estava em silêncio do lado de Jairo. E quando os homens chegaram para dar aquela notícia, chegaram e eles se voltaram para Jairo e falam assim: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Mas diz, Lucas vai dizer assim, que Jesus, voltando-se para Jairo, diga: não temas, creia somente. Voltando-se para Jairo, ele deve ter olhado nos olhos de Jairo e falou: creia, o seu milagre está chegando, eu estou aqui. É quando a voz do céu ela rompe, é quando Jesus abre a boca e libera um novo decreto. Quando as más notícias chegam e invade ali, ou tentam invadir o coração de Jairo, é como se Jesus falasse assim: não, tampa os seus ouvidos, eu estou aqui, creia somente, eu estou na sua frente, eu estou na sua frente, a esperança caminha ao seu lado. Ele olha nos olhos de Jairo e fala: crê somente, não temas, não tenha medo, vamos juntos. Eu acredito que nesse momento tem uma mudança.
Aquele Jairo que foi lá e buscou Jesus lá no porto, insistiu com ele, se ajoelhou aos seus pés, está ali agora direcionando Jesus até a tua casa, mas no meio do caminho, quando chega a má notícia, e o Jairo, ele pensa, meu Deus, agora não tem mais como, aquilo que era difícil agora se tornou impossível. Eu creio que nesse momento Jesus olhou para ele e falou: eu estou aqui, não creia, vamos juntos agora, é eu que vou te levar. Jesus. Não tenha medo, apenas creia. E o Senhor Jesus está falando para você nessa noite: não tenha medo, não temas, creia, eu estou contigo. Versículo 37 diz que Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Quando chega nesse momento, Jesus ele toma a frente da situação. Aquele homem que estava destruído, que tinha acabado de receber a pior notícia que um pai e uma mãe podem receber, Jesus ele toma a frente daquela situação, e a partir de então ele vai fazer algumas coisas. Primeiro ele libera uma palavra que muda uma sentença, a palavra que desde a criação do mundo, que tem a função não somente de criar, de comunicar, mas que dá criação a todas as coisas, que é o haja. Naquele momento Jesus, ele vira para Jairo e fala: não temas, eu estou contigo, crê somente. Ele toma ali a frente daquela situação, e aí ele fala: não precisa mais ninguém acompanhar, vem comigo somente Pedro, Tiago e João. Porque tem momentos na nossa vida que nós não precisamos de pessoas ao nosso lado, trazendo más notícias, nos puxando para trás. Não, somente aqueles homens de fé, somente aqueles que creem no Deus Altíssimo, no general de guerra, aquele que tem o governo em suas mãos, aquele que tem o controle de nossa vida. Precisamos caminhar ao lado de pessoas de fé. Ei, o Senhor ele vai começar a tirar gente do nosso meio, aqueles que nos puxam para trás. 2025 vai ser diferente. Peça ao Espírito Santo para colocar homens e mulheres de fé ao seu lado, para te ajudar nessa caminhada. É no momento que a notícia ruim chega, Jesus fala: não precisa mais, fiquem todos aí, eu só quero aqueles que acreditam. Não havia espaço para incredulidade, para medo, para dúvida. E no versículo 38, estou sentindo um pouco aquilo que o pastor Peterson fala tanto, que já são 9h10, é difícil mesmo, pastor. 30 minutos é quase impossível. Versículo 38, diz que chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Jairo podia ouvir de longe o som do luto e tristeza. Naquela época era muito comum contratar pessoas para cantar, tocar flautas em velório. Eu imagino Jairo chegando próximo da sua casa, ele já ouvia o som da tristeza. E naquele momento, talvez ainda com fundo de esperança, quando ele começa a ouvir as músicas, ele deve ter pensado: realmente chegou ao fim. Ele tinha escutado uma palavra de Jesus: creia somente. Mas quando ele se aproxima de casa, aqueles pranteadores contratados estavam ali fazendo um alvoroço. Ele deve ter escutado e falado assim: não tem mais jeito. Ali Jairo chegando em casa, eu fico imaginando a esposa dele,
vendo ele chegar, aquele ambiente marcado por tristeza, a família toda desolada. Imagina ele sendo recebido e as pessoas perguntando: por que você demorou? Agora não adianta mais, a nossa filha já foi. Aquela mãe provavelmente estava destroçada pela dor da perda, junto com os demais familiares. No versículo 39, quando Jesus entra na casa, ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Quando Jesus entra na casa, o cenário muda. A palavra não diz: chores, quem cuida de você não dorme. Aleluia. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Jesus. Tudo vai passar. Quando a esperança entra na casa, tudo muda. Jesus então ele entra. E quando a vida entra em cena, o domínio da morte é quebrado. Onde ele está, a morte não prevalece. A vida entrou na casa. A esperança chegou na casa. E o versículo 40 vai dizer assim: e riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Jesus ele não se abalou por aquela zombaria, pelos que riam dele. Ele estava convicto do que ele estava prestes a fazer. As má notícias nos abalam, mas nada abala o nosso Deus. A palavra de Jesus, ela é maior do que qualquer dúvida. Jesus então ele manda que todos saiam da casa. Ali não tinha espaço para incredulidade. E no versículo 41, diz assim: tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, o que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. É nesse momento onde o milagre acontece. É nesse momento onde não temos mais esperança, aquilo para nós é impossível, Ele faz acontecer, porque a esperança caminha ao nosso lado. Ele invade a casa e tudo se transforma em nome de Jesus.